Neste dia, em 1638, Anne Hutchinson foi expulsa da colônia da Baía de Massachusetts. Tenta imaginar a cena por um instante. É impressionante. Uma mulher, mãe de 15 filhos, uma parteira super respeitada, membro de uma família importante, e, de repente, ela se torna a primeira mulher num tribunal de Massachusetts. E tudo isso muito rápido. Ela tinha chegado da Inglaterra só 4 anos antes, em 1634. Exato. Então a grande pergunta que a gente se faz analisando o material é: como é que ela foi de uma figura tão estimada a uma exilada em, um piscar de olhos? É uma queda vertiginosa. Em 1634, ela é o modelo da mulher puritana. 4 anos depois, é banida como uma mulher não adequada para a nossa sociedade. O que aconteceu nesse meio tempo? Assim, abalou a colônia inteira. Pois é. E para a gente entender essa reviravolta, a gente vai mergulhar nos detalhes da vida dela, nas crenças e, claro, no julgamento que selou o destino dela. O que a gente quer desvendar aqui é como é que reuniões de oração na sala da casa dela viraram uma ameaça tão grande para a ordem da colônia, né? Que ideias eram essas que ela defendia que eram consideradas assim tão perigosas? É o ponto central. Então a história começa de um jeito que ninguém esperaria esse final. Ela e o marido, William, chegam a Boston em 1634. E eles não eram refugiados fugindo da pobreza, muito pelo contrário. Não mesmo. As fontes mostram que eles eram da pequena nobreza, gente com posses. O William era um comerciante de sucesso. Pois é, ele comprou uma casa em Boston e uma fazenda de 600 acres. Eles vieram para seguir o ministro deles da Inglaterra, o reverendo John Cotton. Eles logo se tornaram figuras importantes na comunidade. A Anne, em especial, era muito admirada. Ela era uma parteira habilidosa, né? E numa época em que o parto era um evento de altíssimo risco, ter alguém competente como ela era, nossa, um pilar para a comunidade. Ela parecia se encaixar perfeitamente. Mas a fonte que a gente está analisando aponta para uma coisa no passado dela que a tornava diferente. Diz que o pai dela era um clérigo que foi colocado em prisão domiciliar. Ele foi preso e decidiu virar professor dos filhos. Isso era comum? Não era nada comum. E essa é a chave de tudo. O pai dela, Francis Marbury, criticava muito a igreja anglicana e por isso foi silenciado. Mas em vez de se calar, ele canalizou toda a energia intelectual dele para educar os filhos. Nossa! E não era só ler e escrever. Ele ensinou a Anne a debater, a dissecar argumentos teológicos complexos, a pensar criticamente. Ele a treinou sem saber para o confronto que ia definir a vida dela. Ela tinha uma educação teológica, assim, muito mais profunda que a da maioria dos homens da colônia. Uau! Então essa combinação de uma mente brilhante, treinada em teologia, com a posição de confiança que ela tinha como parteira? Exato. Tornou ela uma figura central, especialmente entre as mulheres. E foi nesse contexto que ela começou a organizar as reuniões em casa. No início só para mulheres, para discutir o sermão do domingo, trocar ideias. E no começo todo mundo achava ótimo, né? Todo mundo. A fonte cita o próprio reverendo Cotton, que ela tanto admirava, dizendo que no início ela era muito respeitada e estimada, e que fez muito bem em nossa cidade. Ninguém imaginava que aquilo ia virar o epicentro de uma crise. Ok, então vamos lá. Como é que essas reuniões de mulheres, que todo mundo apoiava, viraram o centro de uma crise gigantesca a ponto de ameaçar a colônia inteira? O primeiro passo foi o sucesso. As reuniões dela eram fascinantes, sabe? As discussões eram tão profundas que a notícia se espalhou. Aí não eram mais só mulheres. Os homens começaram a aparecer? Isso. Curiosos, para ouvir o que essa mulher tão eloquente tinha a dizer. A casa dela ficava lotada, 60 ou mais pessoas se reunindo lá regularmente. Ah, entendi. Então o primeiro problema não foi nem o conteúdo do que ela dizia, mas o simples fato de que ela, uma mulher, estava ensinando um grupo que incluía homens. Exatamente. O problema era social antes de virar teológico. A estrutura puritana era rigidamente patriarcal.
As leis eram baseadas em interpretações literais da Bíblia e eles levavam muito a sério aquele mandamento do apóstolo Paulo de que as mulheres deveriam ficar em silêncio em público, né? A presença de homens nas reuniões dela era uma violação direta disso. Total. E eu imagino que os apoiadores dela tentaram argumentar. Sim, eles não diziam que eram reuniões privadas na casa dela. Sim, esse era o argumento. Tecnicamente, não era a igreja, mas essa linha estava ficando perigosamente tênue, sabe? Quando dezenas de pessoas, incluindo homens importantes, se reúnem para ouvir uma mulher falar sobre teologia... Isso não é mais uma conversa na sala de estar. Pois é, para as autoridades aquilo começou a parecer uma congregação paralela. Uma igreja paralela, com uma mulher no comando. Nossa! Isso. E para uma liderança que via a unidade como a chave para sobreviver, aquilo era o equivalente a uma rebelião. E foi aí que a coisa piorou, porque escalou do social para o teológico. Começou o boato de que ela não estava só discutindo os sermões. Ela estava criticando os ministros? Criticando ativamente, dizendo que eles estavam errados. Pior que isso, ela dizia que eles não eram verdadeiros ministros de Deus. Nossa, que acusação pesada! Segundo ela, com exceção notável do John Cotton, todos os outros ministros da colônia estavam pregando uma teologia falha, um tal de pacto de obras. Ela basicamente disse que eles não tinham o Espírito Santo. Pacto de obras, isso soa como um jargão teológico bem denso. O que isso significava na prática? Qual era a briga de verdade? A briga era sobre a salvação, a questão central da vida puritana. A maioria dos ministros pregava esse pacto de obras para manter a ordem social. A ideia era que, para ser salvo, você precisava viver uma vida moralmente correta, seguir as leis, fazer boas obras. As ações eram a evidência de que você estava entre os eleitos de Deus. Isso. Era uma teologia que reforçava a autoridade da igreja e incentivava o bom comportamento. E a Anne Hudson dizia o quê? Ela virou isso de cabeça para baixo. Ela defendia o que chamavam de pacto de graça. Para ela, a salvação era um presente direto de Deus, uma experiência interna, mística. Não tinha nada que você pudesse fazer para merecer. Nem boas obras, nem seguir regras. Nada. Ou Deus te dava graça, ou não. Suas ações no mundo eram irrelevantes para sua salvação. Ok, então esse pacto de graça já tirava um pouco o poder dos ministros, porque as boas obras que eles mandavam fazer não garantiam nada. Mas pelo que eu li, ela foi ainda mais longe. Teve uma ideia que foi a gota d'água, certo? Sim, essa foi a ideia que transformou a disputa em heresia. Ela não só dizia que a graça era uma experiência interna, mas afirmava que um indivíduo podia conhecer a vontade de Deus, diretamente. Ah, Ela sugeria que algumas pessoas, e a fonte deixa claro que ela se incluía nesse grupo, recebiam revelações direto de Deus, sem precisar de intermediários como a Bíblia ou os ministros. isso é basicamente dizer, eu não preciso de vocês. Se Deus fala direto comigo, para que eu preciso de um ministro para interpretar um livro? Isso explode toda a estrutura da igreja. Exatamente. Dinamita a autoridade do clero. Se qualquer um podia receber uma revelação divina, qual o propósito de ter ministros, igrejas, toda a hierarquia? Aos olhos dos magistrados, como o governador John Winthrop, a Anne Hutchinson era uma anarquista, uma mulher perigosa que precisava ser detida. Então, eles a levam a julgamento em novembro de 1637. No papel, as acusações eram sedição e heresia. Mas quando a gente lê os registros, fica muito claro que o crime principal que realmente ofendia eles era outro, né? Era o fato dela ser mulher. A citação do governador Winthrop, que conduziu o interrogatório, é inacreditável. É chocante. Ele a acusa dizendo, você tem sido mais um marido do que uma esposa, um pregador do que um ouvinte e um magistrado do que um súdito. Ele não está falando de teologia aí. Essa frase resume tudo. O crime dela era transgressão de gênero. Ela ousou sair do lugar dela. Em outro momento, ele diz que as reuniões dela eram algo não tolerável, nem decente aos olhos de Deus, nem adequado para o seu sexo. E como ela se defendeu? Imagino que sem advogado? Sozinha. E de forma brilhante, ela não se intimidou. Ela enfrentou 40 homens, todos seus superiores sociais e legais, e usou a educação que o pai lhe deu. Ela respondia as perguntas com outras perguntas afiadas, usava o conhecimento bíblico para virar os argumentos deles contra eles mesmos. Ela os encurralou, né?
totalmente. Quando acusaram de difamar os ministros, ela desafiou: provem. Eles não conseguiam, porque tudo era baseado em rumor. Dá para imaginar a fúria dos magistrados. Uma mulher não só falando em público, mas sendo mais inteligente que eles no tribunal deles. A própria descrição que o Winthrop faz dela é muito reveladora. É verdade. Ele a chama de uma mulher de porte altivo e feroz, um raciocínio ágil e espírito ativo, uma língua muito eloquente, mais ousada que um homem. Eles a viam como uma aberração da natureza. Sem dúvida. E depois de 2 dias de interrogatório intenso, eles não tinham conseguido nada. Estavam no impasse. Eles não conseguiam encontrar uma brecha legal para condená-la. Eles sabiam que ela era uma ameaça, mas não conseguiam provar. Então, o que acontece? Como é que eles conseguiram condená-la no final? No fim, foi ela mesma que deu a eles a arma que precisavam. Num momento de paixão, de convicção, talvez exausta depois de 2 dias de batalha, ela parou de se defender com lógica e passou a testemunhar com fé. E o que ela disse? Ela declarou abertamente ao tribunal que o conhecimento dela da verdade não vinha de estudo, mas de uma revelação imediata de Deus. E essa foi a confissão que eles queriam ouvir. Foi a bala de prata. Para os puritanos, a era das revelações diretas tinha acabado com os apóstolos. A alegação dela de receber mensagens diretas de Deus era, aos olhos deles, a mais pura e inegável heresia. Eles se agarraram a isso e a declararam culpada na hora. A grande questão é se isso foi um erro de cálculo dela, um deslize sob pressão, ou ela fez de propósito, como um ato final de desafio. Essa é a pergunta de $1 milhão. Poderia ser um erro estratégico, um momento de cansaço, mas a força da declaração dela sugere que foi um momento de convicção máxima, um momento em que ela decidiu que precisava declarar sua verdade mais profunda, custe o que custar. Um ato de fé intransigente. E a sentença foi rápida. Senhora Sentausen, a sentença do tribunal é que você está banida de nossa jurisdição por ser uma mulher não adequada para nossa sociedade. Uau! Ela se recusou a se retratar, e na primavera de 1638, ela, a família e uns 60 seguidores partiram para o que hoje a gente conhece como Rhode Island. Mas a história dela não termina aí, e o final é bem trágico. Anos depois, já viúva, ela se mudou para o território holandês da Nova Amsterdã, hoje Nova York. Em 1643, ela e 5 de seus filhos foram mortos num ataque de indígenas. E para o antigo adversário dela, o governador Winthrop, essa morte violenta foi a prova final. Ele escreveu que Deus finalmente a havia julgado por sua blasfêmia. O que nos leva ao legado dela, que é, nossa, muito complexo. Aqui a discussão fica interessante. Hoje ela é celebrada como uma pioneira da liberdade de religião e dos direitos das mulheres, uma proto-feminista. Mas a fonte que a gente analisou traz uma nuance crucial, dizendo que, na realidade, ela não era nenhuma das duas coisas. E esse é um ponto importante. Ela não estava lutando por um princípio de liberdade religiosa para todos. Ela lutava pela liberdade das suas próprias crenças. Exato. E ela não era uma feminista no sentido moderno. Ela lutava pela sua própria voz, não pelos direitos de todas as mulheres. Projetar nossos valores nela é um anacronismo. Com certeza. Mas, mesmo com essa ressalva, a fonte a descreve de forma poderosa como uma mulher corajosa e de princípios que teve a coragem de dizer o que pensava em uma sociedade que não permitia às mulheres uma voz pública. E o reconhecimento tardio acabou chegando, né? Em 1922, ergueram uma estátua dela nos terrenos da Massachusetts State House, o centro do governo que a baniu. E em 1945, a legislatura votou para revogar o banimento mais de 300 anos depois. É uma reviravolta notável. E a história dela nos deixa com uma questão para refletir, que continua super relevante. Os oponentes a viam como uma ameaça à estabilidade social. Ela se via como um canal para a verdade divina. Isso nos faz perguntar em que ponto a convicção profunda de uma pessoa se torna uma ameaça para a comunidade. E quem decide onde traçar essa linha entre fé e heresia, ou entre a liberdade individual e a ordem coletiva?